Primeiramente, agradecer a presença de todos que estão aqui assistindo, prestigiando o evento, organizado pelo Ruminesp, um grupo que eu faço parte, e agradecer mais ainda a professora Isabel pela disponibilidade e a Letícia Campos, que está aqui compartilhando a vivência internacional delas com a gente, que isso vai enriquecer muito o nosso conhecimento e nos ajudar a sanar dúvidas, resolver. Então, agora, gostaria que vocês se apresentassem. A Letícia vai apresentar primeiro. Pode compartilhar a tela, Letícia, a apresentação. Você pode me ouvir, né? Sim. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, retornando à minha casa, que é a Unesp, e principalmente retornando à Ruminesp, que eu já fiz parte alguns anos atrás e tenho muito orgulho de ter feito parte também do Ruminesp. Bom, vou começar me apresentando, Willis. Meu nome é Letícia Marra Campos, sou natural de São Gotardo, Minas Gerais. Eu sou zootecnista formada pela Unesp de Jaboticabal. Eu me formei em 2018, final de 2018, e atualmente eu sou doutoranda na Virginia Tech, sobre orientação do professor Dr. Mark Henning. O meu doutorado é de 5 anos, então eu termino o doutorado possivelmente em 2023. Um pouco sobre a minha trajetória, sem ser muito extensa. Durante a minha graduação, aí na Unesp de Jaboticabal, eu iniciei 2 projetos científicos, um sobre a orientação da professora Isabelle e outro sobre a orientação da professora Thelma Berchieri, e tive orientações magníficas no qual eu consegui gerar bastante resultado dessas iniciações científicas, da qual me orgulho muito. Com a professora Isabelle, no qual eu divido a discussão hoje, eu trabalhei com modelagem estatística em caprinos em crescimento, e no segundo projeto, ambos financiados pela FAPESP, eu trabalhei um pouco com metabolismo proteico, orientada também com profissionais muito qualificados. Com a professora Isabelle, eu consegui publicar um artigo na Small Ruminant Research em 2017, no qual tenho muito orgulho disso. E agora, com a professora Thelma, eu recebi o prêmio de melhor iniciação científica do ano de 2018, do Departamento de Zootecnia da Unesp de Jaboticabal, no qual também me orgulho muito. Eu também participei de outros grupos durante a minha graduação, participei do Ruminesp, como eu já mencionei aqui para vocês, participei do grupo PET, e também fui professora de inglês no curso inativo. Então, no Ruminesp eu fiquei mais ou menos 2 anos, no PET eu fiquei 4, e no cursinho ativo eu fiquei 1 semestre, mas foi muito, muito enriquecedor para o meu currículo todos eles. Aqui na Virginia Tech, meu projeto de doutorado tem um foco em nutrição de precisão, atrelada ao metabolismo de aminoácidos e modelagem estatística. Então, todo o background que eu tive com a professora Isabelle, com a modelagem estatística, e o background que eu tive com a professora Thelma, com o metabolismo de aminoácidos, me moldaram, me prepararam para eu estar conseguindo realizar meu doutorado aqui hoje, com o professor Mark Henning. Isso é uma coisa para se orgulhar bastante. Atualmente, eu sou responsável por 4 projetos que correm simultaneamente aqui no meu laboratório, cada um em um estágio de execução. Isso é importante mencionar, porque eu sou mas eu também faço estágio de docência, e no semestre passado eu fui aprovada num programa de teaching que a faculdade oferece para te preparar para uma futura carreira acadêmica como professor, por exemplo. No primeiro ano, você faz um estágio de docência, você simplesmente assiste o professor às aulas dele. No segundo, você leciona metade do semestre. E no terceiro ano, você é encarregado de ser o instrutor da classe. Então, você leciona 100% da classe. Atualmente, eu oriento 2 alunos da ciência da computação, e ano que vem eu pretendo orientar 3 alunos da zootecnia, nos projetos que a gente pretende desenvolver. Isso é basicamente um resumo de onde eu estou hoje. Obrigado, Letícia. Você tinha montado a apresentação de slide? Não, eu é só a introdução. Muito obrigado pela sua apresentação. Isma, uma pessoa que corre atrás da PCB, buscou, por isso está. E eu esqueci de falar no começo, mas as perguntas,
e as dúvidas para as duas, pode ser mandado no chat, vai ser repassado aqui, e posteriormente, após a apresentação das duas, vão ser feitas. Agora eu passo a palavra para a professora Isabelle, para sua apresentação. Então, boa noite, eu agradeço, né? Para mim é um orgulho o Ruminesp, ele foi criado há algum tempo atrás, né, e já tiveram várias gerações do Ruminesp, então é um orgulho fazer parte desse movimento que o Ruminesp está fazendo atualmente. E fiquei muito lisonjeada com a possibilidade de apresentar hoje, falar um pouco hoje sobre a minha experiência internacional na pós-graduação, né? Então, eu preparei uma rápida apresentação, mas muito mais no sentido de ilustrar algumas coisas que eu estou falando e que eu vou conversar com vocês. Retomando, hoje eu vou focar na minha experiência internacional durante a pós-graduação e eu vou finalizar falando um pouco sobre o impacto dessa experiência durante a pós na minha carreira, né? Uma vez que já faz um tempo que eu terminei meu doutorado. Então, assim, um pouco da minha história, até para dar embasamento àquilo que eu vou estar falando. Então, eu sou natural de Cuiabá, no Mato Grosso. Eu vivia até lá em Cuiabá até uns 12 anos, aí eu fui para o norte do estado, meus pais se mudaram para Alta Floresta, e de lá eu fiz minha faculdade, que foi em Lavras. Então, eu sou formada em zootecnia na UFLA, e eu fiz, durante a minha graduação, eu tive envolvimento com iniciação científica, fui orientada pelo professor Júlio César Teixeira, e da graduação, tomando, né? Então, assim que eu estava falando aqui, sou do Mato Grosso, fui para Minas Cidade e vim para a Unesp fazer a minha pós-graduação. A minha adolescência foi muito comum, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes não aproveitava as oportunidades que os pais davam, meus pais, né, me estimulavam a fazer inglês, mas eu não aproveitava muito isso, então esse inglês que eu fiz aí na adolescência não tinha muito impacto. Minha mãe muitas vezes falava para mim assim, vai fazer intercâmbio, né, a gente te dá todo o apoio, e eu não aproveitei isso. Isso tem um impacto depois? Falar o que ele tinha falado. Foi tão vergonhoso que teve uma hora que ele falou para o Gustavo assim, senta aqui na mesa conosco. Ou seja, para ela não ter que ficar olhando para trás. Para mim foi traumático aquele primeiro encontro. Mas ele é uma graça. E aí a gente, depois disso, eu entendi o sotaque dele e as coisas foram caminhando. Bom, o que eu fiz lá? Eu praticamente fiquei trabalhando nos meus dados do meu doutorado. E dessa parceria, e aí eu decidi que seria importante trabalhar com ele alguma coisa que não era exatamente o meu objetivo principal de tese, porque aí ia ser uma coisa nossa, minha e dele. E foi um dos meus primeiros artigos publicados, foi justamente isso, que eu trabalhei com ele lá durante esse período que eu fiquei, que é um artigo de balanço de água. Aquele primeiro encontro foi muito, muito nítido para mim que eu precisava aperfeiçoar meu inglês, né, para eu poder me virar ali. Esse campus da Universidade de Queensland, né, a Universidade de Queensland fica principalmente em Brisbane. Hoje em dia, Gatton é mais desenvolvido, né, o campus de Gatton, mas na época era menos. Então, muitas vezes, os docentes viajavam todo dia de Brisbane para Gatton. Eu morava no campus. Por que eles viajavam todo dia? Ou de Brisbane para Gatton, ou de Gatton para Toowoomba, que é uma outra cidade, maiorzinha. Porque Gatton tinha... Essa era a população de Gatton, 6.001 habitantes. Então, embora a universidade seja imensa, e é considerada uma das melhores universidades do mundo, ela não tinha em Gatton, por exemplo, um suporte de aula em inglês, ou estava em outro momento que não daria para eu começar. Então, eu fui atrás de aprender inglês de uma outra forma. Então, eu viajava 2 vezes por semana para uma cidade chamada Toowoomba, e fazia inglês no instituto
que tinha curso de inglês para estrangeiros. Então, aqui era minha professora de inglês, e praticamente o período que eu fiquei lá, eu fazia essa aula de inglês 2 vezes por semana. E aqui as minhas colegas, né, de sala. Então, por exemplo, essa que é das Filipinas, essa da Ucrânia, aqui atrás vocês vão ver vários estrangeiros da África, que estavam na Austrália. A maior parte deles eram residentes australianos, né, que casaram com australiano, e aí foram para lá, ou então que o marido estava trabalhando, e aí a pessoa foi para lá. Nessa turma, somente eu era estudante, mas foi muito rico. Eu me dediquei super ao inglês? Não, ali. Enquanto eu estava lá, era, sei lá, 3 horas de aula, me dedicava muito lá, e o que eu fiz, o trato que eu fiz era assim, né, de novo com o Gustavo. Na hora que a gente está na rua, a gente só vai falar inglês, lógico, dentro de casa a gente falava português, e eu falava português no telefone. Por que eu estou falando isso? Também por causa de uma outra história que eu acho interessante, engraçada até agora, né? Mas na época para mim foi chocante, porque esse período foi de muito aprendizado, não só do idioma, de uma parte técnica, mas também de entender limitações, porque a gente tem uma prepotência de achar, né, que pode tudo e tal, e de dificuldade de reconhecer limitações. E eu lembro que logo que eu cheguei, uma vez eu estava num ônibus, e tinha uma brasileira que não estava conseguindo falar português. Eu falava assim, nossa, né, faz um mês que a pessoa falou, faz um mês só que eu tô aqui, e não conseguia falar em português. Eu passei por uma experiência igual. Eu sabia que tinha uma pessoa de Moçambique lá no campus. Não tinha nenhum brasileiro no campus, só eu e o Gustavo. E tinha essa pessoa de Moçambique. O Gustavo conhecia, mas eu não conhecia. Um dia, a gente andando pela cidade, mas assim, muito tempo depois, já fazia mais de 7 meses que a gente estava lá, nós encontramos com ela na rua. E ela estava toda feliz que ia conversar em português com a gente, né, para ela matar a saudade do português. Ela perguntava, eu não conseguia responder para ela. Por quê? No meu cérebro, para mim, estar na rua era falar inglês. Eu só falava português no telefone. O inverso também era verdadeiro. Às vezes, quando eu tinha que falar no telefone em inglês, eu tinha uma certa dificuldade, né? Porque eu ligava para minha família, ligava para meus amigos e tal. Então, o telefone, para mim, a língua era português, na rua era inglês. E aí eu percebi que existem limitações que a gente tem que entender, né? E que cada um tem o seu ritmo. Então, para mim, foi muito importante isso. Lembra que eu falei que eu tive que abrir mão da minha bolsa? O que eu fiz antes disso, né? Antes de sair do Brasil? Eu decidi que eu ia tentar me virar de alguma maneira para ganhar algum dinheiro na Austrália. Então, o que eu fiz? Eu levei artesanato e uma vez por mês eu participava de uma feira. Então, eu tinha, como pode ver aqui, umas bijuterias que eram de sementes, pareciam joias, assim, que não era eu que fazia, era um amigo. Então, eu fiz uma compra grande e levei para a Austrália uma mala disso. E isso daqui, eu não sei quantos de vocês conhecem, chama fuxico, e isso eu que fazia. Então, eu fazia fuxico, fazia bolsa, às vezes uma blusa e tal, né? Ou então, como aqui, uma coxa. E aí, uma vez por mês, eu ia para essa feira para vender artesanato para ter algum dinheiro. E o resto do período, a gente, no nosso trato, a gente ficava com a bolsa do Gustavo. Então, essa também foi uma experiência rica, né? Porque eu conheci moradores, as pessoas iam lá, eu divulgava, de alguma maneira, uma arte do Brasil. Então, foi uma experiência muito rica também, essa parte. A Austrália, né, a experiência como um todo, né, além daquilo que eu falei, que foi rico na universidade, foi rico, né, essa experiência, que foi a minha primeira experiência assim, né, eu tendo que ir para uma feira, vender alguma coisa, para poder me ajudar no meu sustento. A Austrália em si, culturalmente, ela é muito rica, né, então assim, as belezas naturais, né, tem cidades belíssimas, né? Sydney é uma das cidades mais lindas que eu já visitei, né? Essa Samambaia eu botei de propósito porque ela
é muito peculiar de lá, e eu acho ela lindíssima. Antigamente, eu só conhecia um tipo de samambaia, que são aquelas que a gente tem aqui, né? Então, você começa a ver plantas diferentes, animais diferentes, né? E esses são muito característicos, porque toda semana, praticamente, você via na televisão um ataque de tubarão, um ataque de água marinha, né? O canguru, que a gente sempre relaciona, o koala. E isso daqui é uma foto, né? Isso aqui é do meu álbum. É uma foto que eu tirei mostrando a placa na rua. Então, olha, cuidado, porque você pode ter na estrada canguru, wombat, né? Pode ter outros animais. Então, a Austrália é rica. E essa experiência como um todo, de ir para o exterior, ela é muito rica. O que eu aprendi? A pesquisa é melhor do que a gente faz no Brasil? Não. Para mim ficou muito claro que o Brasil, a pesquisa feita no Brasil, era equiparada à pesquisa que fazia na Austrália. Hoje eu posso falar que é equiparada à pesquisa que faz no mundo. Mas você conviver com outros pontos de vista, né, ter uma questão cultural, acho que a grande riqueza é cultural. Então, essa experiência vale muito a pena. E essa foto também é de lá, na cidade de Brisbane. Na verdade, era uma capela que tinha sofrido incêndio. E essa santa, ela foi construída com os resquícios dessa capela de madeira que pegou fogo. Então, eles construíram essa santa. E quando eu estava revisitando o meu álbum para tirar aquelas fotos que eu coloquei ali para vocês, eu vi essa foto, que eu nem lembrava mais dela, né, que era eu rezando para a santa, e eu decidi colocar aqui para mostrar gratidão. Gratidão por essa oportunidade, né, que a gente batalhou e conseguiu aproveitar. Por quê? Porque ela me abriu muitas outras oportunidades. Me abriu para ver o seguinte, que não é um bicho de 7 cabeças ir para o exterior, que eu não preciso ir para o exterior e ficar, e tudo bem também se a pessoa quiser ficar. Mas na época me perguntavam, você não quer ficar morando na Austrália? Eu sabia que para aquilo que eu queria no Brasil ia ser melhor para mim. Eu falava, não, mas eu tenho certeza que eu vou voltar como já voltei. E voltei, lidei com o meu orientador, né, encontrei meu orientador tratando de colega para colega. Né, e que é muito legal, ele estava super feliz com essa oportunidade. Quando eu fui visitar, na verdade, eu fui representar a Unesp na Universidade de Queensland. Quando eles viram que eu já tinha, que era uma alumni deles, né, que era uma egressa, eles entraram em contato, trouxeram ele para almoçar comigo num dia. Né, então, ele viajou naquele dia, veio para Brisbane para a gente ter um almoço juntos, o que foi ótimo. Então, eu tenho muita gratidão por esse período, porque me mostrou o seguinte, que eu poderia vislumbrar várias oportunidades para o futuro. E qual que é o impacto disso na minha carreira? Eu acho que um monte. Não por ser Austrália, não por ser na UQ, não por ter feito, quer dizer que alguém que faz sanduíche não vai ter um impacto positivo na carreira, não é nada disso. É que, para mim, eu enxergo, porque eu vi várias possibilidades. Por exemplo, que a nossa pesquisa é boa, né, me abriu oportunidades de comunicação com outros pesquisadores e assim por diante. Então, assim, finalizando, vamos falar realmente do impacto disso. Se a gente olhar, por exemplo, esses 2 gráficos de cima mostram as instituições que eu colaborei, que eu tenho publicação em colaboração nos anos de 2004 e 2010. 2004 foi quando eu terminei meu doutorado, até 2010. Então, eu tenho, olha, com a Universidade da Paraíba, com a Universidade do Oeste Paulista, ou seja, várias universidades do Brasil, e tinha 3 colaborações aqui com universidades estrangeiras, né, com uma universidade italiana, com o Dr. Canas, com o Luiz Orlindo Tedeschi, na Texas A&M, e com o meu orientador, né, aquele trabalho que eu falei para vocês lá da Austrália. Vamos agora ver nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver, lógico, tem universidades brasileiras, porque a gente tem pesquisadores brasileiros muito bons e com os quais eu colaboro, mas a gente vai ver aqui um monte de outras universidades. E aqui é só para mostrar as 15 primeiras instituições com que eu mais colaboro. Qual que é o impacto disso, Isabelle? O impacto é que aumenta o número de citações,
Hoje em dia, se você for olhar toda a minha produção científica, 40% dela tem colaboração internacional. Aquelas que têm colaboração internacional, elas têm uma maior índice de citação, por exemplo. E nos meus alunos, tem impacto? Tem, porque eu conheço essa experiência, sou apta a me contactar com vários pesquisadores, né, e tem pesquisadores que buscam, por exemplo, no mês passado eu aprovei, está sob a minha coordenação, mas é um projeto grande de aliança global da Unesp com mais 4 instituições, e algumas dessas têm demanda da instituição, né, que veio falando o seguinte: a gente quer colaborar com você. E por que isso? Porque tem condições, a gente pode se comunicar, porque eu posso mostrar a pesquisa que a gente faz na nossa equipe para o mundo todo, né? E para os meus alunos, o que eu geralmente passo para eles é que essas oportunidades estão lá. Não existe forçar, porque se a pessoa não enxergar a relevância, ela não vai fazer, né? Mas a gente estimula. Então, se a gente for olhar todos os meus doutorandos, todos os meus mestrandos, né, orientandos do mestrado até agora, 37% já fez mestrado sanduíche. Qual foi o resultado para eles? Um deles fez doutorado de sanduíche posteriormente, 2 deles que fizeram mestrado de sanduíche enquanto estava sob minha orientação, fizeram doutorado pleno no exterior. Um deles está hoje trabalhando no exterior, que é o Douglas, né, que deu palestra para vocês também, e o outro voltou para o Brasil e hoje é um professor numa universidade no Nordeste. Do doutorado, 90% fez sanduíche. E eles têm também um impacto positivo dessa experiência na carreira deles. A maior parte deles, se não todos, estão, acho que 100% deles estão empregados, né? A maior parte na academia, e certamente isso vai também favorecê-los. E dos pós-docs, né, dos pós-doutorandos, 67% fez sanduíche. Uma delas é professora fez doutorado comigo e fez o pós-doc. No doutorado fez sanduíche e no pós-doc também. Hoje em dia ela é professora no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Pelotas. A outra pós-doutoranda que fez sanduíche sob minha orientação, né, que ficou na nossa equipe, hoje é pesquisadora na Austrália. Então, é muito mais para mostrar o seguinte: sim, teve impacto essas escolhas, as oportunidades que eu fui buscando ao longo desse período. E hoje em dia, a minha figura para representar como que eu busco a oportunidade não é mais aquela que eu tinha mostrado inicialmente lá na graduação, então um pouco aquela outra que eu só abro a porta e olho, que era lá na pós-graduação. Hoje em dia eu quero ter de longo alcance, né, porque eu entendo que isso é bom para mim, para minha equipe e para minha instituição. Então, obrigada, acho que eu falei muito, estou super aberta às perguntas aí que surgirem. Ou não, professora, ótimo. Muitas dúvidas. Professora, a senhora falou que a senhora foi junto com o seu esposo, né, para fora. Vocês traçaram essa meta junto. E a senhora acha que foi primordial esse apoio dele, a companhia, para a senhora ter coragem de largar a bolsa, de parar tudo? Eu acho que foi muito importante, porque senão eu não ia conseguir me manter, né, a questão da bolsa. Mas eu acho também, e depois, assim, talvez essa tenha sido a experiência nossa conjunta, mas, posteriormente, eu tive muitas outras imersões no exterior que a gente não estava junto. A gente só foi ter uma nova experiência no exterior juntos há 2 anos atrás, quando a gente foi fazer um pós-doc, e aí fomos a família toda, né? Porque agora já temos filhos e tal. As outras, não. Então, assim, ajuda demais, né? Porque você tem uma pessoa ali que está com você, né? Uma pessoa que te ama, que te entende, e que também vai te falar, dar um chacoalhão se você está, né,
despirocando, que acontece. Então, a pessoa que tem coragem de falar tudo. Ajuda. Mas eu não acho que, assim, não dá, se eu não tiver com alguém, não dá para ir. Não, né? Agora, do ponto de vista da bolsa, foi primordial. O que a gente fez, a gente economizava no dinheiro para poder ficar com a bolsa dele, né? E aí, eu vendia os artesanatos para poder ajudar de alguma maneira. Se puder resumir essa história que a senhora contou aqui, uma palavra determinação. Eu acho que nem todo mundo teria determinação de largar a bolsa e ir sem bolsa, porque o pós-graduando vive com a bolsa para pagar suas despesas, para tudo mais hoje em dia. Precisa, é necessário. Aí, seguindo essa mesma... Eu posso só falar sobre isso? Acho que determinação, sim, é importante. E, no meu caso, foi extremo, porque, assim, ou eu deixava a bolsa, né, ou ia ilegal, recebendo a bolsa sem avisar a FAPESP, que não é do meu feitio, ou então eu poderia ter economizado durante todo o meu doutorado para poder me manter. Eu não fui organizada assim, disciplinada, mas eu posso dar vários exemplos para vocês de orientandos meus que fizeram isso. Então, por exemplo, e 2 deles passaram por vocês aqui. Então, o Douglas, por exemplo, ele andava numa bicicleta velhinha, porque ele economizava a bolsa dele para poder ir para o exterior. O outro exemplo foi o Marcelo, que também falou para vocês a experiência dele no mestrado. O Marcelo economizou muito, e ele foi sem a bolsa de sanduíche inicialmente. Quando ele já estava no exterior, é que ele conseguiu a bolsa de sanduíche. Então, assim, não é uma particularidade minha. Eu acho que se a pessoa quer, ela vai se organizar para juntar dinheiro, porque aquilo é importante para ela. É isso, Iris. É importante ter o planejamento, né, professora? Visualizar lá na frente e começar a se organizar bem diante. Isso mesmo. Da pós, a intenção. Seguindo essa mesma linha, eu gostaria de perguntar a Letícia Campos se ela tinha alguém, quando ela foi para os Estados Unidos, algum conhecido, algum ponto de apoio ou não, uma professora. Bom, Iris, obrigada pela pergunta. Quando eu vim, eu tinha um ponto de apoio, sim. E esse ponto de apoio foi a Isabelle. A Isabelle estava aqui executando o sabático dela com o professor, com o Henningen, e ela foi meu suporte aqui. Primeiro, quando eu vim para estágio, porque antes de fazer o meu PhD, eu executei um estágio aqui, o estágio curricular final da graduação, e foi fundamental ter alguém aqui que eu já conhecia, que já me conhecia, para me ajudar a me situar, para me ajudar a me alocar mesmo, para me dar dicas das coisas, porque quando você chega em outro país, você está começando tudo de novo, basicamente. Você é outra cultura, é outro local, as pessoas reagem diferente do que você talvez estava esperando. Então, ter um ponto de apoio fora é muito legal, mas eu não diria que é também impossível se você não tiver um ponto de apoio de fora. De novo, o que a Isabelle menciona é muito importante, que é se organizar. Um ponto positivo aqui dos americanos é que eles são muito organizados. Em tudo acontece 6 meses com antecedência, 1 ano com antecedência. O que para mim foi um choque quando eu estava na graduação, escutar propostas para 1 ano. Para mim, aquilo ali era muito longe ainda, muita água passaria debaixo do rio até eu chegar lá, mas eu percebi que não, se você quer alguma coisa, a organização, antes, é essencial. Então, ter um ponto de apoio, sim, eu tive, é importante, sim, mas não é essencial para você, caso você queira vir. A organização, seu planejamento, a oportunidade, a determinação é uma coisa fundamental. Obrigado, Letícia, pela resposta. E eu também gostaria de perguntar para as duas. As duas passaram por formação na Unesp. A Letícia na graduação e a professora no mestrado e no doutorado, até ir para o exterior terminar seu doutorado. Então, quais foram as principais diferenças que vocês encontraram nessas universidades? Vocês foram
em relação a grupo de pesquisa, a pontualidade, o que era em comparação com a Unesp, o que vocês viveram aqui. Pode iniciar, Letícia. Bom, eu entendi bem sua pergunta. Você perguntou por que se os grupos aqui... A diferença do que vocês acharam em um grupo de pesquisa que vocês trabalharam aqui na Unesp, de lá, questão de pontualidade, de orientador, de equipe. Como funciona a equipe lá? Pesquisa. Entendi. E se tem diferença? Bom, aqui, o grupo funciona como um grupo de pesquisa normal. No Brasil, a gente tem os grupos de pesquisa, obviamente a gente tem o orientador, e aí a gente tem os alunos de mestrado, os alunos de doutorado e os alunos de graduação. A organização hierárquica aqui é bem parecida à do Brasil, não muda em nada. Então, a gente sempre recorre ao orientador. No caso, eu sou aluno de doutorado, eu recorro ao orientador, e eu cooriento pessoas da graduação, no meu caso, que é a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu era aluna de graduação na Unesp, né? Quando eu era aluna de graduação, eu correspondia ao meu coorientador, e meu coorientador, diretamente ao meu orientador ou ao meu coorientador. Então, em relação ao grupo, uma coisa, a hierarquia, ela é bem padrão, e em relação a time, eu também vejo como uma coisa bem similar. A diferença é como a dinâmica do grupo ocorre, mas isso vai mais entre pessoas do que necessariamente diferença entre países, entendeu? Depende do seu orientador, depende do grupo que você está inserido. Alguns grupos são maravilhosos e trabalham em sinergia, alguns nem tanto, e está tudo bem, é uma questão de pessoa para pessoa. Com relação à minha experiência, Ilis, eu vou dividir. Por exemplo, lá na Austrália, lembra que eu contei que como eu estava trabalhando nos meus dados, eu interagi menos com os orientandos do meu orientador. Então, ali, eu sabia da dedicação que ele tinha para comigo. Mas, e assim, sabia de uma outra amiga que eu fiquei mais próxima, que também era orientada dele. Mas eu não acompanhei muito como que era, por exemplo, ele não tinha lab meeting, né, não tinha aquelas reuniões de laboratório, né, ele se reunia individualmente com cada um. Então, possivelmente ele teve orientandos que eu nem conheci, né, certamente. A minha experiência posterior, aí já olhando como ou uma colega que está acompanhando, né, que vai ficar um período em algum lugar, ou até mesmo essa no pós-doutorado, eu concordo com a Letícia. Eu acho que uma coisa que é fundamental é você saber para onde você está indo e aquilo que você precisa. Né? Então, não vai ser paternalista, eu acho que o nosso sistema é muito paternalista, mas que seja uma pessoa que seja humana. Né? Então, assim, recorrendo, né, voltando aí, quando a Letícia estava com a intenção de fazer o estágio curricular dela no exterior, eu lembro que uma vez ela me mandou um e-mail perguntando, olha, eu estou pensando em fazer com fulano, fulano e fulano. E eu falei para ela de uma outra maneira, eu não falei, não faça com fulano. Mas por quê? Eu falei, olha, eu recomendo ou esse ou esse. Por quê? Porque eu, como colega, eu sei que algumas pessoas são difíceis, né? E aí é complicado, né? E assim, difícil não porque a pessoa não é boa tecnicamente, às vezes é excepcional tecnicamente, mas você pode alinhar. Ser excepcional tecnicamente, uma pessoa que seja humana, melhor. Né? Então, por exemplo, o orientador que a Letícia tem hoje em dia é uma pessoa maravilhosa, ele é muito humano, ele é compreensivo, que não quer dizer que não cobre, ele cobre muito. Né? Mas tem esse outro lado. Sabe? Então, eu acho que isso é importante. Né? Você saber aonde você está indo. E essa decisão, eu acho que ela cabe até aqui no Brasil mesmo. Eu quero fazer estágio, eu quero fazer iniciação científica. Olhe bem aonde você vai. Né? E assim, tem que ser a pessoa que passa a mão na minha cabeça? Na minha opinião, não. Mas também tem que ser a pessoa que mal vai lidar com você? Também não. Né? Uma pessoa que vai te estimular, que vai fazer crescer, que
pode te abrir portas, porque, na verdade, no final do dia, é assim, você está construindo uma rede de relacionamentos e que você espera muito que vai te auxiliar na sua carreira. Então, eu tive um professor que foi super bonzinho na graduação, mas ele não tem relevância científica, às vezes ele não vai te abrir portas. Mas eu não quero ficar na academia. Mas não é essa a questão. Ele não vai te abrir portas nem na indústria, né? Então, assim, precisa ter esse discernimento. E até na graduação mesmo, como um complemento que você falou, Isabelle, a gente tem, bom, pelo menos eu era assim, e eu sei que tem alunos de graduação que estão aqui ouvindo a gente, acho que é importante a gente mencionar. Quando a gente está na graduação, a gente tem uma perspectiva de que tudo é lindo, de que, né, tudo é um mar de rosas, e que vai dar tudo certo, só que você vai dar tudo certo? Vai sim. Vai ser desafiador? Vai te tirar da zona de conforto? Vai, em relação a uma iniciação científica. Mas, como a Isabelle mencionou, é muito importante que a gente tenha um pouco de cuidado na onde a gente vai aceitar o projeto de pesquisa, né, com quem a gente vai trabalhar. De novo, a questão de grupo de pesquisa, da dinâmica, vai muito do líder e dos orientados. A dinâmica do grupo, ela está muito atrelada ao líder. Então, se o líder, ele não transparece comportamentos que vão ser alinhados aos seus valores, por exemplo, potencialmente você vai ter algum problema ali no futuro que você não estava desejando. Então, saiba onde vocês vão fazer pesquisa. Eu sei que muitas vezes a gente quer fazer pesquisa num determinado local, por causa da espécie, por exemplo. A espécie é uma coisa que a gente se interessa muito. Por exemplo, meu pai, ele tem uma fazenda, né, de vacas de leite, então eu sempre quis fazer estágio em vacas de leite, e eu fiquei procurando por isso. E um dos motivos, né, do meu segundo projeto foi desenvolvido com a professora Thelma, foi justamente pela admiração também como profissional por ela, mas também com um interesse sobre a espécie na qual ela trabalhava. A espécie é importante, sim, mas o líder também é muito importante, porque, novamente, o líder te abre portas, o líder te apresenta uma rede de network que é muito importante e que vai te auxiliar no futuro, seja para uma academia, seja para uma indústria, e a maneira também como você se comporta dentro do grupo, como você responde né, às críticas, aos elogios, e como você avança, é uma resposta para o seu líder de como você se posiciona como um profissional. Obrigado às duas pela resposta. Indo para o chat aqui agora, as perguntas do chat, tem uma pergunta da Yumi, que eu acho que não se cabe nessa experiência da professora, mas nas outras que ela foi após ter família, que a Yumi pergunta como é lidar com esse processo de família, se vocês conseguiram se adaptar bem a toda essa mudança. Se ela foi outras vezes para fora, para o exterior, já foi conseguido. É uma experiência completamente... Bom, a gente estava no outro país, só isso já seria diferente, né? Mas ela é diferente, foi diferente para mim e para o Gustavo, porque a gente teve uma imersão na sociedade americana, por causa da escola, das crianças. Eu tive... na Austrália, eu só tinha amigos e contatos da universidade. Possivelmente é o que a Letícia tem, ela tem amigos e contatos da universidade. Porque a gente não tem outra via, porque você passa o dia na universidade. Nesse período nos Estados Unidos, como os meus filhos, eu tenho 2 filhos, cada um em um nível, né, escolar e tal, eu tive um contato com a sociedade americana, entender como é a escola, entender como que é a sociedade, e inclusive ter de ver oportunidades e ser exposta a experiências que eu jamais teria se eu não tivesse ido com meus filhos. Então, foi uma experiência muito rica para mim, né, de estar lá naquele laboratório. Tecnicamente foi muito rico, mas socialmente foi muito legal. Como que foi a adaptação deles, né, eu estou vendo aqui, varia, eu acho que isso também tem a ver com a pessoa. Então, eu tinha 2 filhos numa idade, a gente queria ter ido antes, mas por uma série de motivos a gente não foi antes. Eu acho que quanto antes, melhor. Então, eu fui com um filho que tinha 14 anos,
e uma filha que tinha 11. Para ele, foi muito mais desafiador. Ele estava no último ano da middle school. A middle, eu não sei se vocês entendem. Então, assim, tem elementary, são, sei lá, 6 anos, 5 anos. Aí tem 3 anos de middle, e aí depois vem a high school. Então, nessa cidade que a gente estava, né, que é onde a Letícia mora hoje, é uma cidade pequena. Então, tem várias elementaries, só tem uma middle e só tem uma high school. Então, todo mundo das diferentes elementaries vão para a mesma middle. Então, o 6º ano é um ano onde eles estão ali descobrindo novas amizades. No 8º, que foi quando o Pedro chegou, eles já tinham as panelinhas. E aí vem o estranho do ninho, né? E ele é introspectivo. Então, assim, aquele pacote perfeito para a coisa não dar certo. Ele gostou? Gostou. Mas ele gostou mais da high school, porque a gente ficou 2 anos. E ainda bem que a gente ficou 2 anos, porque ele teve essa outra experiência. A high school ele achou muito melhor. Porque aí, de novo, todo mundo da middle vai para a high school, é uma outra realidade. Então, eles, né, já mexe de novo. Tanto foi assim que a pessoa que o meu filho mais tem como amigo, né, que foi que às vezes ia em casa e tal, também era um americano, mas era um americano que estava mudando de um estado para Blacksburg naquele ano. Ou seja, ele também era um estranho do ninho naquele grupo, né? A minha filha, bom, o Pedro, meus filhos fazem inglês desde 2 anos e meio de idade. Porque eu acho que eles já iam aprender a falar? Não. Mas para ter contato com a língua, fonética, isso é uma coisa que eu fui aprendendo que seria importante. Então, voltando lá no começo da minha apresentação, que eu mostrei que na adolescência eu não aproveitei, na infância eu não aproveitei, eu quis dar isso para eles. Então, eles vão para a aula de inglês desde 2 anos e meio. O Pedro estava mais preparado, ele precisou, assim, na escola, eventualmente ele se encontrava com uma professora separada, e lá em Blacksburg eles são preparados para isso, porque tem muito estrangeiro, mas ele não precisou tanto, ele entendia o que os professores falavam. A minha filha, ela já estava mais crua. Ela tem 3 anos a menos de inglês do que o Pedro teve. Então, na hora que a gente estava indo, ela já estava ansiosa, porque sabe quando a pessoa tem consciência que não sabe? Só que ela gosta muito de falar, ela é extrovertida, e ela queria ter amigos, porque ela saiu de uma sala que vem com ela desde o berçário, então ela era muito amiga e tal, né? Então ela queria muito ter amigos. Então o que ela fez? Ela conversava. Às vezes ela chegava em casa, falava uma palavra e falava assim, o que quer dizer isso? Ela não sabia, mas ela sabia usar a palavra. Então na primeira semana, no final da primeira semana, a aula começou, sei lá, terça-feira. Na sexta-feira ela chegou em casa com um presente já, que uma amiga tinha dado. Então ela já tinha feito amiga naquela semana. Então, para ela tem amizades mais duradouras. Foi desafiador para os dois, mas eu acho que foi muito rico. E hoje eu acho que eles também enxergam essa experiência toda como rica. Isso. Obrigado, professora. Falando da experiência com o inglês e da importância, quanto mais cedo possível, olhando o currículo da Letícia Campos, eu vi que ela fez, se não estiver enganado, o 3º ano de ensino médio nos Estados Unidos. Foi, Letícia? Isso, tá certinho. Você leu direitinho, tá brincando. No 3º ano, eu fiz um intercâmbio pelo Rotary da minha cidade, e eu acabei vindo para os Estados Unidos com 17 anos, no qual eu fiz meu último ano, né, da high school aqui. E o que a Isabelle comentou sobre os filhos dela, eu escuto ela falar e eu me vejo, eu vejo a minha reflexão na frente, porque é muito isso, sabe? Quando eu vim com 17 anos, eu nem sabia o que eu tinha acabado de aceitar, né? Eu só estava vindo, nossa, Estados Unidos, eu quero vir, pronto, meu Deus, é lindo. Mas, na verdade, a gente se conhece, a gente fala que o inglês, obviamente, a gente tem que aprender, porque é sobrevivência, né? A comunicação, ela é a chave de todas as coisas. Só que não só o inglês a gente ganha, mas a gente ganha muito conhecimento pessoal.
sabe? A gente ganha muito discernimento em sei isso, não sei isso. Preciso me jogar no mundo e fazer amigos. Preciso começar de novo. Foi o que a filha dela fez e o que o filho dela também fez. A diferença são personalidades. Eu fui, me joguei no mundo e fiz amigos também, mas como a Isabelle falou, na high school também, eu já cheguei, né, a intercambista, tive muitos problemas com o inglês de começo, porque eu não sabia nada. Assim, eu fiz CCAA 1 ano, mas era assim, o básico do básico. Então, eu usava o Google Translator, e eu percebi que o Google Translator, ao invés de me ajudar a me comunicar, estava me afastando das pessoas, porque elas não conseguiam me comunicar de uma maneira dinâmica, e aí tudo dificultava. Então, foi aí que eu pedi para que os meus pais me colocassem numa aula de inglês, onde eu pudesse acelerar o meu processo de aprendizagem, e eu fui falando, fui tentando, tentativa e erro mesmo, e depois eu tive acompanhamento de aulas de inglês na high school, porque eu pedi, e também porque a minha terceira família, a minha mãe da terceira família, ela era professora de inglês. Então, eu tive, graças a Deus, um acompanhamento aí para conseguir aprender a língua durante esse ano que eu passei fora. Que também foi fundamental para uma certa segurança quando a gente decide fazer um intercâmbio fora, trabalhar fora, querer estudar fora. Não que isso garanta a minha vaga em nenhum lugar, e não que isso me coloque na frente de outras pessoas, mas te dá uma segurança maior para poder falar, eu quero ir para fora, eu quero estudar fora e eu vou. Mas também, eu digo, não é uma coisa que vai te impedir caso você queira, entendeu? Aqui os americanos, eles fazem força para entender o que você está falando. E mesmo que você tenha erros né, gramaticais, de conjugação de verbo, se você consegue se comunicar, é o ponto, entendeu? Obviamente, mais para frente, você precisa aprimorar o seu inglês para que você consiga se apresentar em evento, para que você consiga lecionar, para que você consiga explicar melhor o que você está fazendo sem gastar tanta energia, porque a gente gasta muita energia na tradução, mas à medida que você vai treinando e se aprimorando, tudo fica mais fácil. Mas o inglês, sim, é uma porta essencial, mas conhecer a comunidade, conhecer as experiências, e me conhecer, antes de tudo, foi muito fundamental, principalmente para eu traçar os meus objetivos na graduação. Eu entrei na graduação muito focada no que eu queria fazer, e aonde eu queria chegar, se desse. Obrigado, Letícia, pela resposta. E agora, uma pergunta que o Walter fez para ambos, palestrantes, para as duas, se vocês tivessem que indicar um lugar para fazer doutorado, um país, né? Que país seria e por quê? Vamos dizer que na área de ruminantes, as duas são ruminantes. Nutrição animal. Olha, gente, eu vou ser muito biased aqui, porque é onde eu conheço, e é onde eu recomendo o que eu conheço, eu recomendo o que eu experiencio, e eu recomendo os Estados Unidos. A justificativa é simples, é porque eu conheço, eu sei o que eu estou falando, e porque eu acho que, culturalmente, o trabalho aqui, ele é muito eficiente, né? Quando eu vim para fazer a pós-graduação aqui, eu achei que eu era muito produtiva no Brasil, né? Como a Isabelle disse, a gente é muito prepotente, a gente acha que tá tudo certo, e na verdade não, era bem pouco produtiva, e eu precisei me alinhar para conseguir entregar tudo que era requerido. Então, eu recomendo aqui, para a área de nutrição de ruminantes, aqui, no caso, o Mark Hennigan, ele é muito forte, mas para reprodução, a gente também tem nomes bastante interessantes aqui, não só na área de nutrição, mas aonde eu conheço é onde eu recomendo, é aqui. Eu acho que não tem isso, viu, Walter? É lógico que é mais fácil, se você me perguntasse, daqueles que você conhece, né, quem que você indica, a primeira pergunta que eu ia te falar é, o que você quer trabalhar? Acho que para mim o ponto principal é o seguinte, eu tenho que buscar o melhor. Já que eu vou sair do meu país, eu tenho que buscar o melhor. Eu não vou me contentar com mais ou menos. É um mais ou menos.
eu pego em qualquer lugar. Eu já estou passando por essa experiência, eu tenho que ir com o melhor. Se o melhor está na Índia, na Itália, no Japão, então vai para lá. Né? E se é nos Estados Unidos, a chance de ser nos Estados Unidos é grande, que vai para lá. Mas a gente tem pesquisadores excelentes em vários lugares do mundo, em várias instituições, assim como também em vários lugares do mundo, em várias instituições, você vai ter gente ruim. Então, eu acho que você tem que buscar assim, ó, o que eu quero? Você tem que ter um objetivo. O que eu quero aprender? E isso vai me levar aonde? E o que eu posso oferecer? Aí, pronto. Aí fica fácil decidir. Lembra que eu falei, né, quando a Letícia falou, olha, eu perguntei para ela, ela me perguntou, você indica alguém? Eu falei, o que você quer? Ela falou, eu quero nessa área. Eu pensei nesses nomes, tá vendo? Já tem uma proatividade, não é assim, tô aqui sentada esperando. Não, pensei nesses nomes. Eu falei, olha, desses nomes, acho que esses e esses são, por quê? Porque são muito bons e eu achava que ia colher. Tem gente que é muito bom, talvez não colha. Então, acho que tem essa questão toda, sabe, para ser levada. Tem gente, as escolhas são diferentes. Eu já tive aluno que foi por língua. Então, por exemplo, que fazia questão que fosse numa língua, num país que falasse alemão. Então, a gente teve que buscar para ser quem que era a pessoa que era bom na área, mas num país que falasse alemão, por exemplo. Entendeu? Então, eu acho que você tem que saber o que você quer para decidir isso. E a questão da proatividade, só te complementando. Letícia, pode falar um pouco mais alto? Sim, posso. Acho que é meu áudio que está um pouco baixo. Em questão da proatividade, gente, alunos de graduação que estão aqui, eu acho que eu posso dar uma dica bastante valiosa. Igual a Isabelle falou, você tem que ter objetivo, você tem que saber onde você quer ir, já que vai sair, já que vai desprender seu tempo, energia, dinheiro, tudo, esforço, desempenho, vamos fazer direitinho. E uma coisa muito bacana, a primeira coisa que eu indicaria para vocês se vocês têm um objetivo de ir para fora, né, façam network, primeira coisa. E o jeito mais fácil de fazer network de uma pessoa que vai te indicar bons profissionais está dentro da faculdade. Pode estar fora? Sim, se você já conhece alguém. Se você não conhece alguém, a sua melhor fonte está dentro da faculdade, e você tem muitas fontes. Então, a primeira coisa que eu indico procure um bom profissional, uma boa pessoa que vá te orientar, ou que se não vá te orientar, que seja uma amiga, que seja uma conselheira, que te dê conselhos honestos. Independentemente de profissão, né, de relação profissional. Procure esse tipo de network também, não procure só, por exemplo, por interesse, procure abranger, procure entender. E aí, quando você entender quais são os seus objetivos, você traçar seus objetivos, você vai ser sincero com essa pessoa, que você confia, que você tem um network mais sólido, e que você pode se abrir para essa pessoa. E você vai explicar quais são, teoricamente, as suas restrições, até onde você quer chegar, e o que você quer fazer. Foi isso que eu fiz com a Bélia. A Bélia, além de a minha mentora na faculdade, eu considero a Isabelle como a minha amiga, como uma conselheira, que eu confio. Vai muito além só de... E eu não estou falando isso aqui para puxar saco, não. Estou falando isso porque eu sinto assim. Então, eu me sentia confortável de mandar e-mail para ela, mesmo ela distante, e falar para ela, Isabelle, eu estou satisfeita, eu não estou satisfeita, eu estou feliz, eu não estou feliz, essas são as minhas novidades, né? E às vezes nem questões profissionais, questões pessoais mesmo. Então, falei para ela, Isabelle, eu tenho o objetivo de fazer um estágio fora, eu já tenho, né, basicamente um pouco do inglês, acho que eu deveria aproveitar essa habilidade e tentar um estágio fora. E ela falou, o que você quer? Aonde você quer? Vamos procurar. E aí, o que eu fiz, gente? Vocês não vão acreditar, mas eu dei um Google. Eu não sei todos os bons profissionais da minha área quando eu estava na graduação. Eu não sabia todos os bons profissionais da minha área, e talvez ainda nem saiba todos. Então, o que eu fiz? Eu dei um Google. Bom, eu quero trabalhar na área de metabolismo de aminoácidos, então eu vou dar um Google nos profissionais, num país específico que eu queira, no caso aqui nos Estados Unidos, então eu dei um Google nos Estados Unidos e achei nomes, no qual eu fiz uma lista, e aí eu comuniquei a Isabelle, eu quero nessa área, e eu tenho esta lista de pesquisadores. Quem você me indica? E aí, dentro do profissional dela,
né, dentro da experiência que ela tem com esses profissionais, com a pesquisa desses profissionais, ela não ficou a pessoa que ela achava mais, não conveniente, mas que mais se encaixava ao que eu estava procurando. Então, o conselho, ele é muito importante, principalmente para nós da graduação, que muitas vezes a gente tem medo de falar com o orientador, a gente tem medo de falar com o professor, a gente tem essa imaginação de que o professor é um personagem inacessível. Pelo contrário, ele é muito acessível quando você se abre, quando você corre atrás e quando você busca. Mas eles precisam ver que você está empenhado e que você quer aquilo que você está falando. Não é só, será? Não, seja direto, explique a sua situação, seja honesto. E a pessoa vai te retornar com um bom conselho. Eu acho que também é muito importante na hora de decidir qual país é melhor ou qual orientador, pesquisador é o melhor. Primeiro, conselhos de quem já tem essa experiência, né? Obrigado, Letícia. Dá para ver a importância do aluno buscar, igual você falou aí, buscar uma área que quer trabalhar, buscar pesquisadores daquela área, e assim chegar numa pessoa mais experiente, como a professora Isabela e outros, e pegar um conselho, não chegar numa pessoa e falar, para onde é que eu vou? O que você acha? Qual que é melhor? Não, já chega com um plano, só a busca de um conselho e os dois juntos vão discutir e ver o melhor. Exatamente. Seguindo aqui as perguntas, a Cara Correia, ela pergunta para a Letícia, você acredita que fazer parte de grupos como o Ruminesp e o PET te ajudaram no processo de sair para o intercâmbio? Olha, Carla, obrigada pela sua pergunta. Eu acho, gente, que qualquer experiência na graduação, ela é muito válida. Por exemplo, o PET, o Minesp e o cursinho foram relativamente cursos extensionistas, na qual eu me desenvolvi, ou eu tentei me desenvolver ao máximo como um profissional. Então, eu tive experiência em organização de eventos, experiência em contactar, né, o palestrante, em toda essa questão de planejamento, de como vamos realizar, com que antecedência precisamos organizar, mas também com palestra mesmo que a gente precisa apresentar. Então, o desenvolvimento pessoal, ele é muito rico. Eu tentei ao máximo, durante esses anos, procurar coisas que me desafiassem, justamente para eu melhorar. Por exemplo, eu sei que eu tenho, e ainda tenho, mas ainda, eu acho que isso é progressivo e com a experiência isso vai melhorando, uma dificuldade na oratória, o que eu acho que é um problema geral, né? E, pelo menos, eu vejo, assim, me desculpa se eu estiver errada. E eu percebi que a oratória era uma coisa essencial para a minha profissão, para aquilo que eu estava buscando, mas eu ainda estava muito crua, ainda estava com muito pouca experiência. Então, o que eu fiz? Eu busquei o cursinho, eu falei, eu quero dar aula, porque ali eu tenho que me expor, ali eu tenho que falar, ali eu tenho que me organizar as ideias para conseguir explicar alguma coisa para alguém. Né? Então, essa questão me ajudou muito. O PET, em trabalhar em grupo, né? No PET éramos 20, a gente tinha que chegar numa conclusão comum, todo mundo tinha que concordar no final. Então, era sempre uma discussão extensa, que no final a gente precisava entrar num consenso. Então, muitas vezes eu dava minha opinião, mas muitas das vezes ela não era considerada, ela era considerada na discussão, mas ela não era a decisão final. Então, eu acredito que isso molda a gente para o que vem no futuro, seja pós-graduação, seja indústria, porque quando a gente está na graduação, se você não tem certeza que você quer academia, você precisa se preparar para tudo, entendeu? Você precisa se preparar para conseguir vender um produto, você precisa se preparar para se vender como um consultor. Você, na academia, também é a mesma coisa. Então, quando você não sabe que caminho seguir, você precisa se preparar para tudo, né? E foi isso que eu fiz até um ano antes, ou até meses antes de falar que eu iria seguir carreira da pós-graduação, eu me preparava para o que viesse. Eu tentava, pelo menos. Então, é isso, eu acho que enriquece muito e acho que é muito, muito válido. A gente tem que tomar cuidado com o tempo, né, que a gente gasta nesses grupos, onde vale a pena focar mais, onde vale a pena você participar, ganhar o conhecimento, né, e também contribuir,
Mas essa distribuição do tempo também, em prioridades, é muito importante, para você também não gastar tempo em tudo e não se direcionar no final das contas. Eu acho que tem alguém que foi sua aluna, que está assim, ó, devo admitir que foi uma excelente professora de cursinho. Ou foi sua colega de profissão no cursinho. Não, a Carla, ela foi minha aluna, nem sei se eu posso falar isso, mas Carla é muito especial. A Carla Lopes Cardoso? Isso. Ela fez uma pergunta para a professora Isabelle, e se demorou muito para a professora se adaptar com a cultura australiana, e se tem pontos semelhantes com a nossa cultura, e além do sotaque diferenciado, qual foi o outro ponto que foi um desafio para a senhora? 3 perguntas numa só. A Austrália é um país tem muitas semelhanças com a gente, porque eles são calorosos, assim como nós somos. Então, lógico que eles têm toda aquela questão anglicana e tal, mas eles são muito calorosos. Então, eu sempre fui muito bem recebida, e sou ainda, né? A gente tem uma parceria muito grande com a Universidade de Queensland, a Unesp tem, e toda vez que eu tenho oportunidade de ir para lá, ou de recebê-los aqui, são pessoas muito, muito legais. Eu nunca, na época, às vezes eu andava de ônibus e tal, ouvia nos pontos de ônibus, ou na televisão, algumas coisas assim, com relação a preconceito. E algumas vezes perguntaram para a gente, assim, vocês sofrem preconceito aqui na Austrália? E eu e o Gustavo nunca sentimos, nunca sofremos nada. Eu não sei se o preconceito maior eram com os asiáticos, porque tinha muito asiático na Austrália, né? Então toda essa questão que tinha na televisão, que tem um pouco nos Estados Unidos também, tipo, eles vêm aqui, usufruem do nosso sistema e não pagam os impostos e tal. E outra coisa é que a gente vive numa bolha. Porque a gente vive dentro da universidade, e o ambiente da universidade é diferente. Né? As pessoas são mais esclarecidas, têm uma tolerância maior ao estrangeiro, a qualquer, por exemplo, a você não falar o inglês correto, porque eles sabem que você tem conteúdo, que você vai ter alguma coisa ali para oferecer, e eles também já se expuseram, né? Muitos deles já se expuseram a isso em outros países. Então, tem uma tolerância maior. Eu não sei como seria em outros locais. Então, assim, sendo bem objetiva, né? Demorou muito para adaptar? Não, foi rápido. Tem coisa que a gente nunca se adapta, né? Eu lembro, assim, vou contar duas histórias rapidinho. Uma que logo que eu cheguei, lembra que o Gustavo já estava lá, eu fui para lá começo de dezembro. Então, aí ia ter um churrasco. Eu falei, nossa, tipo, na primeira semana, vai ser ótimo o churrasco. Bom, gente, e aí o churrasco, e a Austrália, ela se vangloria, ela tira sarro nos Estados Unidos, que eles têm churrasco de carne, né? Não é só hambúrguer e salsicha. Então, eu tava assim, eles falando, nossa, você vai comer um churrasco. Bom, aí fomos, tava lá ajudando a preparar o churrasco e tal. E aí e faz, e corta beterraba, e corta abacaxi, e passa manteiga no pão. Bom, chegou a hora de servir, faz aquela fila, então era como se fosse uma estação self-service, assim, tem primeiro o pão, você pega o pão, bota no prato, que já tá passado manteiga, aí você bota o que você quer, né, alface, beterraba, abacaxi, eu tô falando da beterraba e abacaxi porque eles usam muito no sanduíche deles. E aí o bife, fecha o pão, come o seu sanduíche. E até aí, tudo bem, eu falei, tudo bem, né, não é o churrasco que a gente imagina, mas também não vim aqui buscar o churrasco. Aí eu falei, bom, agora, então nós vamos aqui ficar conversando até. Acabou a comida, cada um pegou suas coisas, virou as costas e foi embora. Então, foi tão frustrante o meu primeiro churrasco australiano, porque não tinha aquela coisa da gente, vamos ficar aqui algumas horas conversando, né? Eu achava que na primeira semana já ia ter, não teve nada disso. Então, assim, tem essas coisas que você nunca acostuma, mas você não tem que acostumar, porque para compensar isso vai ter um monte de outras coisas legais.
né? E a outra história, aí tá aqui falando do sotaque, né? Eu falei do meu orientador daquela primeira história. Lembra que eu ia para uma feira? A feira que eu ia era nessa cidade onde eu fazia inglês e era onde ele morava. E lógico, eu falava para ele, olha, um sábado por mês eu vou numa feira vender artesanato. Para ele saber que, né, vai que ele chega na feira, me encontra lá, não vai entender nada, né, em vez de estar estudando, né, e eu não me dedicava para isso a semana toda, era uma manhã por mês. E aí, uma vez ele me chamou, falou, você vai estar na feira? Eu vou, quando que você vai, tal dia? Bom, então vai na minha casa, conhecer minha família. Aí eu fui, aí conheci a esposa dele é britânica, e é uma graça e tal, cheguei na casa, aí vai, mostra os filhos, o filho traz o sapo, aquela confusão. E bom, a esposa dele estava bem à vontade e falou assim, foi contar uma história do começo, quando eles se conheceram. Ela é britânica, né? Ou seja, a língua mãe é inglês. Eles se conheceram na África do Sul. E ela falou, nossa, meu primeiro encontro com ele, eu não entendi nada que ele falou. Gente, mas me deu um alívio. Porque eu vi que não era só o meu inglês. Que era o sotaque dele. Então, sim, vai ter gente que vai ter um sotaque bem diferente, mas isso muito mais no interior. Nas cidades grandes, não. Aí vai ser, quase você nem vai ter o sotaque. E eles falavam muito disso. Porque como a televisão passa muito programa americano, eles até falavam assim, que a nova geração já estava ficando com um sotaque mais americanizado. Por causa da televisão, né, dos shows na televisão, do filme e tal. Né? Agora, se você vai para o interiorzão, aí é bem interessante. Espero que tenha respondido, Carmen. Com certeza, professora, bem respondido. Pergunta. A Yumi pergunta para a Letícia, como é o seu dia a dia atualmente aí nos Estados Unidos? Bom, como é meu dia a dia atualmente? Primeiro de tudo, não existe uma rotina que seja fixa. Bom, existem os compromissos fixos, né, que a gente cumpre, mas tudo depende da demanda, vamos dizer assim. Um dia normal para mim esse ano, por exemplo, eu estou vivendo na fazenda, então eu já estou rodando, esse ano é meu terceiro experimento, a gente pretende finalizar agora em sexta-feira, se Deus quiser. Então, assim, eu vivo na fazenda. Dias que eu preciso ir na fazenda, eu vou bem cedo, alimento os animais, volto para o laboratório, a alimentação dos animais demora mais ou menos 1 hora, alimento atualmente 8 animais, daí eu volto para o laboratório. No laboratório, como eu estou fazendo estágio de docência, então eu faço estágio de docência segunda, quarta e sexta, das 11 ao meio-dia. Então, eu chego, eu devo responder e-mails, que aqui a gente trabalha muito por e-mails, então eu respondo bastante e-mails, e vou fazendo a demanda do dia, né? Aí, muito provavelmente, eu vou preparar a aula, se eu for dar aula na minha classe, ou eu vou mandar algum anúncio, vou atualizar o Canvas, que é o nosso site, nosso portal aqui para comunicar com os estudantes, vou me preparar para ir para o estágio docente. Vou para o estágio docente das 11 ao meio-dia, aí eu volto. No que eu volto, eu trabalho em cima dos meus projetos, né? Aí eu vejo qual é a demanda do dia. Então, alguns dias eu tenho reuniões, outros dias eu tenho as minhas próprias classes, né, que além do estágio de docência eu faço aula na pós-graduação, faço dever, escrevo artigo, roda análise, depende muito. E assim, a carga de trabalho é uma carga alta, porque, igual eu falei para vocês, a minha produtividade comparada ao americano, eu preciso trabalhar mais horas do que um americano precisa trabalhar naturalmente, porque eles são muito produtivos durante o horário de trabalho. Eu demoro um pouco mais, então eu preciso me dedicar um pouco mais. Então, eu geralmente fico no laboratório até umas 7 da noite, depende, e aí eu retorno para minha casa, como, janto, durmo e repete. E final de semana, eu trabalho.
Eu tento tirar uma tarde para mim no domingo, para fazer compra, limpar a casa, fazer essas coisas, mas eu trabalho sábado normalmente, feriado normalmente, e domingo, se eu tiver oportunidade, eu tiro folga à tarde. Se não, eu trabalho também e a gente emenda. Isso. Bem corrido a rotina. Mas quando você fala trabalha no feriado e às vezes no domingo, seria no laboratório ou em casa, escrevendo, cuidando de coisa particular? O Iris, o meu orientador, ele me dá a liberdade de poder trabalhar em casa ou de trabalhar no laboratório. Com a pandemia, a gente é encorajado a ficar em casa, trabalhar em casa, porém, eu não dou conta na minha casa, porque eu não acho que é uma Então, eu prefiro vir para o laboratório por uma questão de foco e de conseguir. Eu não gosto de misturar muito o ambiente que eu descanso com o ambiente que eu trabalho, mas na pandemia isso foi necessário, né? E eles, na verdade, no final de semana, eu trabalho no que precisar. Se for para escrever, escreve. Se for para continuar rodando análise, roda. Eu marco reunião no final de semana com os orientados. Não tem muita regra, não. É o que precisar mesmo. Demanda, regra da oferta e da demanda. Precisou, tem que terminar. Se eu não terminei durante a semana, tem que fazer no final de semana. Obrigado, Letícia. Vamos escolher umas perguntas para terminar, que já deu 8h30, a entrevista. Passa. Está muito bom o papo. Pergunta para as duas. Daiane, vocês enfrentaram muitas frustrações para chegar onde estão e como lidar com isso para continuar motivado? Quer começar? Eu vou ser bem breve. Frustração você vai ter todo dia, independente nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, no Brasil, todo dia. E o único conselho que eu dou você tem que identificar aquilo que não está legal, né? Por que você está ficando frustrada com aquilo. Ver onde você pode melhorar, muita coisa vem de você, então depende de você, o seu progresso. Muitas coisas dependem das outras pessoas e a gente não pode querer modificar as outras pessoas. Então, identifica, entende, trabalha, que eu digo assim, trabalha da maneira que você conseguir. Tem gente que trabalha lendo um livro, fazendo exercício, conversando com amigos. Frustração tem em todo lugar. E a gente tem que aprender que a frustração é parte do caminho, né? Como a vitória também é parte do caminho, como todas as outras coisas também é parte. É isso. Eu não podia ter respondido melhor. Eu acho isso também. Todo dia, eu, pelo menos, tenho uma frustração. Tem dia que é menor, tem dia que é maior, mas todo dia eu tenho. Acho que a diferença é como você lida com ela. Né? E como que você aprende com ela. Porque pode ser muito revelador como que você lida com as suas frustrações. Né? Para você saber aquilo que está, de fato, te abalando. Né? E como você vai lidar, porque principalmente internamente, quando você está frustrada com você mesmo, olha, eu não estou rendendo como eu deveria, é uma frustração, né? Você sabe que você teria que estar rendendo mais e não está, ou qualquer que seja, né? Ou outras coisas, né? Então, eu acho que o segredo da frustração é como você vai responder a ela. Obrigado. Vamos responder mais 2 perguntas rapidinho. Da Letícia. Stephanie de Oliveira. Gostei muito de saber da experiência de vocês. Minha pergunta é para as duas. Vocês têm alguma dica, conceito de como aproveitar ao máximo essa experiência de fazer a pós-graduação fora do país? Sugar tudo. A maneira de aproveitar tudo é mergulhar de cabeça, entrar na cultura, entender a dinâmica do seu grupo, entender como as coisas acontecem, entender o que as pessoas esperam de você e o que você espera entregar para elas. Erros acontecem, né? Baixa qualidade acontece, baixa produtividade acontece, mas o mais importante é você seguir, melhorar, tentar se aprimorar e ser aberto. Seja aberto às coisas, seja aberto à crítica, seja aberto ao elogio,
Seja aberto a aprender, mergulha de cabeça que as oportunidades vão bater e se você quiser aproveitar, oportunidade não falta. Também acho. Mergulhar de cabeça dá 1000%, não é 100. Ah, mas eu só posso dar 100, então sinto muito, porque vai ter gente que vai dar mais. Verdade. É que se você não está fazendo, alguém está. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Alguém está. Então, faça mais. Aonde que eu vou ver isso? Eu posso ter o título de médica veterinária igual a outro que fez menos. Pode ter o título de doutor igual a outro que fez menos. Pode. São as oportunidades, se as portas abrindo, que vão ser diferentes. Né? Então, só complementando um pouco isso que a Letícia falou, e juntando com o que eu falei, vou dar um outro exemplo. Nessa vaga que a Letícia hoje está, chegou a mim assim, o Marco chegou para mim, eu estava te procurando, eu falei, eu estou aqui no laboratório como eu estou todo dia. Ele falou assim, eu quero, porque alguém tinha conseguido essa bolsa que ela conseguiu agora, então liberou uma bolsa, então ele estava com uma vaga para uma aluna. Ele falou, mas eu não quero uma pessoa média, eu quero uma excelente. Ele falou, eu quero que você me indique alguém. Você tem alguém? Acho que eu nunca te contei isso. Eu te contei? Tô passada. Eu quero uma pessoa excelente para fazer doutorado. Eu falei, me dá um tempo aí para eu pensar, porque as pessoas que eu sei que terminaram o mestrado e tal, deixa eu dar uma pensada. Aí eu fui para casa, pensei, porque aí você tem uma responsabilidade, é você dando o seu nome, né, para a pessoa. Aí eu voltei para ele, antes disso, eu mandei para a Letícia, eu falei assim, você tem vontade de ir para academia? Porque a gente já tinha conversado, ela falou, eu quero trabalhar. Eu falei, então nem adianta, se a pessoa não quer, você tem vontade de ir para academia? Ela falou, por quê? Eu falei, pode ser que apareça alguma coisa. Ela falou, se for, dá. Então tá. Eu voltei para ele e falei assim, eu não tenho ninguém de mestrado. Eu tenho uma graduanda que vai terminar. Nela, eu confio, eu acho que você vai ficar satisfeito. Para você ter a chance, ela está procurando um lugar para fazer estágio. Por que você não paga para ela vir fazer o estágio? Aqui você conhece ela e vê com seus olhos. Então, só ela que passou por mim e estaria apta a ser indicada? Não. Mas tinha que ser uma pessoa que falasse inglês, porque como que vai fazer o doutorado sem falar inglês? Tinha que ser uma pessoa que eu sabia que ia dar conta. A Letícia tem várias histórias aí de pessoa que vai para o exterior e volta daí uma semana, daí um mês. Não dá para ser uma pessoa assim, porque você tem um investimento, né? Então não dá para ser uma pessoa assim. Teria que ser uma pessoa que ia trabalhar, né? Que tem que ter uma série de qualidades. E como que a gente identifica essas qualidades? Ao longo do tempo. E aí, é aquele que faz mais ou menos ou é o que faz bastante? Sinto muito para aquele que faz mais ou menos. Você vai fazer, indicar aquele que você tem certeza que vai ser um tiro certeiro, porque se ela escorrega, é o meu nome, não é só o dela. Entendeu? Então, isso é muito importante. E carta de recomendação, a gente recebe pedido todo dia. Só depois que eu voltei, e não é só na academia, da indústria. Depois que eu retornei, faz 1 ano que eu retornei. Depois que eu retornei, só da Cargill, já entraram em contato comigo umas 3 vezes, para 3 processos seletivos diferentes. Quem que você indica com esse perfil? Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Mas eu não vou indicar um qualquer. Com esse perfil, e que faça isso, isso e isso, eu tenho essa e essa indicação. Às vezes eu falo, olha, sinto muito, dessa vez não tem ninguém para indicar. Então tem que se dedicar mesmo, gente. Vocês têm que pensar o seguinte, tem alguém aí que está fazendo. Pode ser eu ou pode ser outro. E essa questão de trabalhar no final de semana é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, mas
É isso, gente, é o quanto você quer, o quanto você quer permanecer, o quanto você quer conseguir, o quanto você quer atingir seu objetivo, né? Meu objetivo à frente aí é muito maior, então a gente tem que fazer por merecer, a gente tem que trabalhar mesmo, e a Isabelle falou, e é verdade. Se você não faz, tem quem faça, dê o seu melhor sempre, todo dia, independente se é domingo ou não. Obrigado pela resposta das duas. Vou encerrar com uma pergunta para a Letícia, uma curiosidade. Como foi? Você sentiu pressão em sair direto de uma graduação para um doutorado, sendo que o comum é se preparar no mestrado e para o doutorado, ainda mais se você foi para fora? Você sentiu pressão, a barra? Oi, não vou mentir, não. É uma pressão grande, sim, uma responsabilidade, porque eu não venho representar só a mim, né? A Isabelle disse, eu venho representar a Unesp, eu venho representar a minha graduação, eu venho representar a Isabelle como profissional também, mas principalmente eu venho representar o Brasil, né? Então, eu tenho a carga de uma orientação de excelência, eu tenho a carga de uma faculdade de excelência, eu tenho de uma faculdade de formação, e eu tenho a responsabilidade de carregar o exemplo, né, do meu país também nas costas. Então, isso é uma pressão, sim. Mas eu acredito que eu lido bem relativamente eu lidei bem relativamente com a pressão. No começo, sim, é um pouco assustador, não vou negar, porque a graduação é uma vida, a pós-graduação é outra, né? Pular o mestrado é um grande pulo. E em outra língua também é outro desafio que vem a somar. Mas é aquilo, é o quanto que eu quero, quanto que você quer, né? Então, no começo foi bem complicado, o que eu digo em relação à minha adaptação, por quê? Porque eu ia assistir uma aula, e eu já cheguei a comentar isso com a Isabelle aqui, eu ia assistir uma aula, a minha cabeça, ela não estava programada para aprender, para absorver o conhecimento, ela estava programada para traduzir. Uma questão de sobrevivência mesmo, evolutivo isso até. E só depois que eu fui me acostumando com os meses, com a língua, mesmo já falando inglês, mas o ambiente era muito diferente, a dinâmica era muito diferente, tudo era diferente. Então, até você conseguir alinhar tudo, entender tudo, demora um pouco, é um pouco cansativo, mas é o tanto que você quer, entendeu? Você vai se alinhando, não produziu esse tanto que deveria produzir, semana que vem eu vou trabalhar mais, eu vou ficar mais tempo, eu vou, né, estudar inglês, eu vou, no meu caso, eu gravava as aulas e depois eu escutava de novo, com mais tempo, com mais calma, para poder absorver a informação, e aí você vai achando caminhos, né? Mas sim, é uma pressão grande sim, mas você acostuma, e tudo é uma questão de adaptação do tanto que você quer que aquilo realmente, né, perdure e permaneça. Então, é isso. Fácil não é não, mas a gente dá um jeito. Obrigado. Vocês têm alguma mensagem para deixar para o pessoal que está assistindo, os alunos de graduação, de pós? Não sei se a Letícia que tem que sair, mas tem uma pergunta que eu acho muito importante. Né, se alguém que eu estou olhando aqui no chat, tem uma pergunta da Camila. Se você me der permissão, eu acho que é importante responder essa pergunta, que ela está perguntando assim, se cursar pós-graduação no exterior traz maior capacitação que cursar no Brasil. Eu tenho minha opinião, mas eu acho que é melhor a Letícia falar. Sim, é mais só pelo horário mesmo, para combinar para 8h30, né? Pela galera que está assistindo, mas pode continuar. Assim, eu acho que essa pergunta é importante, porque você não dá essa sensação de que só é bom, sei lá, né? E quem precisar sair, pessoal, fique à vontade, gente, eu não tenho horário para sair não, mas eu respondo com o maior prazer, e quem precisar sair por algum motivo maior, fique à vontade, a gente não se importa. Gente, não acho, eu acho que, como que eu posso explicar? Eu acho que não adianta você ter as melhores oportunidades se você não faz delas as melhores para você, entendeu?
Não sei se eu fui claro o suficiente. Vou tentar destrinchar isso. Você pode ter todas as boas oportunidades no mundo, você pode ter estudado inglês desde os 2 anos de idade, você pode ter nascido numa família onde financeiramente eles vão conseguir te financiar fora, você pode ter oportunidades, mas se você não é um bom velejador, qualquer maresia, qualquer mar, não adianta, não é suficiente. O Brasil, gente, a gente tem essa impressão, e eu também tinha, de que tudo que é fora é melhor. Não necessariamente. A gente tem muita coisa de muita qualidade que a gente nem faz ideia. Quando a gente só passa a observar e a valorizar quando a gente já está fora. Então, assim, é você, como profissional, que vai ditar, né, se a sua carreira vai ser de sucesso ou não, mesmo com todas as oportunidades que venham a cometer. Estudar fora é bom, sim, é uma experiência muito boa para o seu pessoal, para você descobrir novas culturas, descobrir como as pessoas trabalham diferente de você, entender que não existe só aquele mundinho que você está acostumado, mas o Brasil tem uma grande capacitação e uma grande capacidade de formar e de qualificar qualquer pessoa para trabalhar dentro do Brasil, que seja, ou para ir para fora. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que valorizar mais a nossa educação, aí, principalmente aqui eu tive acesso, que foi a Unesp, porque meus pais nem a formação da graduação eles têm, meus pais pararam no ensino médio, eu não tive a oportunidade de estudar inglês até o meu intercâmbio. O intercâmbio, ele precisou ser financiado de certa forma para que eu conseguisse ir, então sempre teve muita trajetória aí por trás de tudo, e dependia só de mim, o sucesso daquilo ou não. Se você está no Brasil, se você cursa pós-graduação no Brasil, você tem muito potencial, você tem muita oportunidade, e o Brasil é, sim, um grande campo científico, a gente só tem noção quando a gente vai para fora. As pesquisas são iguais, pessoal. Depende do tanto que você quer se dedicar àquilo. Eu queria não responder, porque eu acho que é viesado, né? Porque eu ia responder igual a Letícia, mas pode ter, mas é porque você está aqui. A outra pergunta, Ilis, é da Clara, eu vou passar rapidinho por ela, está perguntando se essa linha que a gente trabalha é mais dominada por zootecnista. Não, claro, não tem isso. Qualquer profissional, seja bom naquilo que você queira e vai para frente. Só para dar um exemplo, na onde a Letícia está, a Letícia Stephanie está indo. E a Letícia Stephanie é veterinária. Né? Vai trabalhar com coisas iguais, elas vão trabalhar parceiras na fazenda. Então, assim, seja bom no que você quer. Não pode ter restrição de mercado. Restrição de mercado é coisa de quem é inseguro. Né? Nem no mercado do veterinário, nem no mercado zootecnista, nem do agrônomo, qualquer mercado. É coisa de gente insegura. Seja bom e vai para frente. Não sei se tem mais alguma pergunta que me escapou. Tem, professora. Vamos fazer todas para não deixar ninguém. Quem precisar sair, a lista de presença já mandaram aqui o nick. Pode sentir-se à vontade, mas vamos terminar de responder. A pergunta da Keila. Vocês acreditam que o mestrado e a pós-graduação são etapas essenciais para conseguir um emprego no exterior? Não. De novo, a gente volta naquela mesma resposta. Depende de você. Depende de você. Você pode ser você pode se formar na graduação e ser ótimo naquilo que você se propõe a fazer, você vai ser competitivo, entendeu? O título, ele vem como uma maneira de você mostrar para a empresa, para a academia, que você é comprometido, que você é capacitado, que você estuda, que você pega uma coisa e você finaliza. Para mim, o título é esse. Esse é o intuito do título, além de um MS, um DR atrás do nome. Aquilo ali é muito pequeno para tudo que está atrás disso. Você não precisa de uma pós-graduação para ter um bom emprego. Você precisa de você, de se capacitar para conseguir um bom emprego. Concordo plenamente.
Muito bem respondido. A última pergunta aqui da Clara Correia para a Letícia. Quando você fez o estágio curricular, você se formou no mesmo tempo que os alunos que não foram para o exterior? Ou sua graduação foi adiada? Eu me formei no mesmo tempo, porque foi, de novo, uma coisa planejada, né? Eu precisava sair do estágio curricular e eu trabalhei, não só a mim, eu graças a Deus, eu tive o grupo da professora Thelma que me ajudou a terminar as minhas análises para o meu TCC a tempo, para eu conseguir vir para cá. Então, a gente terminou um experimento em fevereiro, eu rodei análise de março até, sei lá, julho, para me preparar para conseguir vir. E eu busquei o estágio curricular antes, né? Eu fui conversar com a professora Isabelle, eu conversei com várias pessoas, conversei com o professor Matheus Paranhos, também, que era uma pessoa que eu confiava como um bom conselheiro na época, e aí consegui o estágio curricular, né? No que eu consegui alinhar tudo certinho. Então, em julho eu terminei as minhas análises, e eu defendi em setembro, né, o grupo da Thelma trabalhou para me ajudar nisso, eu consegui se defender antes de ir embora, de vir para Blacksburg, e aí eu saí em setembro para cá, fiz o meu estágio curricular final até novembro, e em dezembro eu colei grau, não colei grau com a minha turma, porque eles colam grau no outro ano, né, eles colaram grau em fevereiro de 2019, e eu comecei o PhD em janeiro de 2019, então eu precisei colar grau antes. Mas isso não atrapalhou a minha graduação, não precisou ser adiada. Por isso que é tão importante o planejamento e buscar o estágio curricular bem antes da data que você deseja realizar, no mínimo 6 meses antes, eu diria. Não colou grau, mas foi na festa igual. Sim, exatamente. Voltei em março, fui na festa de graduação, me reencontrei os meus amigos, foi maravilhoso. Foi para a festa já doutoranda. Desculpa, não escutei. Você foi para a festa já doutoranda. Pois é, meu filho. Eu não tinha nem entendido o que eu estava fazendo ali. Foi muito rico esse compartilhamento da experiência de vocês duas. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem para a galera que está assistindo? Alunos de graduação, de pós-graduação? Um conselho, uma inspiração? Quer falar? Letícia. Professor, eu sempre comecei, agora falei. Então, tá. Eu queria, assim, eu acho que, assim, tanto eu quanto a Letícia, viemos, assim, de coração muito aberto, né, falando aquilo que a gente acha mesmo. Então, acho que é mais uma reflexão, né, vocês tiveram tantas pessoas que falaram para vocês sobre essas oportunidades possíveis de também ter no exterior, né, de aproveitar no Brasil, aproveitar no exterior. Então, pensem nisso, né, reflitam, isso cabe para mim, isso me serve. É isso? Então tá bom. Mas, além da experiência no exterior, eu acho que foram faladas outras coisas que é pro dia a dia. Não é porque eu estou no exterior é que eu tenho que mergulhar de cabeça. Eu tenho que mergulhar de cabeça todo dia. Em tudo, né? No namoro, na dedicação para os pais e também para o trabalho. Porque a carreira já começou, gente. Se o seu curso começou fevereiro de 2019, sua carreira começou lá. Se começou em 2020, sua carreira começou ali. Não deixa para achar que a carreira vai ser daqui a 5 anos, quando formar. Já começou, vocês já estão sendo observados, possível, e não é só observado por um professor, por alguém da indústria, é por seu colega, porque quem pode te dar emprego, de repente, é o seu colega. Ou você pode dar emprego para ele. Então, assim, o tempo todo a gente é observado. Se conheça, eu acho que esses são os principais desafios. Se conheça para saber onde você quer chegar. E não tem certo ou errado. Eu quero ir para o exterior. Tá bom. Eu não quero ir, para mim não serve, tá bom também. Se conheça, o que é bom para você? Eu acho que essa é a minha principal mensagem. Mas antes de encerrar, eu queria dar parabéns ao Unesp. Eu acho que é uma grande empreitada, né? Parabéns às pessoas que estão aqui nos prestigiando. Para mim é uma satisfação imensa.
né? É um grande orgulho. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Acho que a Isabelle resumiu muita coisa que eu gostaria de deixar de mensagem. Eu nem sei se eu poderia vir aqui deixar uma mensagem, porque eu ainda nem me sinto no direito de deixar mensagens. Eu acho que eu ainda sou como todos vocês, eu ainda estou no caminho, ainda estou em busca da minha carreira, me evoluindo todos os dias, mas antes de dar o meu conselho final, Só um minutinho, Letícia. Eu também estou buscando, eu também não estou lá. Nunca vou estar, porque o dia que chegar, acabou. Tá? Verdade. Desculpa. Não, isso é total verdade. E antes, né, de dar o meu conselho, eu gostaria realmente de agradecer o Ruminesp, porque... Por quê? Porque, primeiro, eu sei que vocês estão trabalhando, né, para levar conteúdo para outras pessoas. Essa é a primeira coisa, isso é muito importante. Vocês, quem está aqui assistindo como audiência, ou seja, ou que esteja organizando o Ruminesp, está tendo a oportunidade de ter a informação antes, né? Muitas vezes a gente não sabe da oportunidade simplesmente porque a gente não tem informação, ou porque a gente não foi buscar. Então, se você está aqui escutando, seja trabalhando pelo Ruminesp, ou seja, só escutando a gente, você está buscando, de certa maneira, já está buscando a informação. Isso já é um primeiro passo. Por quê? Se você está interessado, você vai buscar, e é o que você está fazendo aqui agora. Então, eu gostaria de agradecer ao Ruminesp por organizar esse evento, por, obviamente, me convidar. Para mim é uma honra estar aqui, e parabenizar aos que estão aqui ainda, os guerreiros que estão aqui ainda escutando a gente, né, professora? Mas eu acredito que o meu conselho é o mesmo da professora Isabelle. Uma vez eu sentei com a Isabelle na sala dela, na nossa reunião semanal, e ela falou para mim assim: eu quero que você faça um planejamento de como você se vê daqui 5 anos. E eu, como aluna de graduação, eu pensava assim: meu Deus do céu, como eu me vejo? Sei lá como eu me vejo. Eu me vejo no mínimo graduada, no mínimo. E esse dia para frente, o dia que ela me fez parar, sentar, pensar e planejar, eu acho que foi o dia que a chavinha virou, sabe? Aquela chavinha realmente, eu já estou construindo a minha carreira, eu não vou ter minha carreira daqui para frente quando eu me formar. Aqui começou tudo. E essa capacidade de conselho também é muito importante, porque como a Isabelle, ela mencionou, o seu objetivo precisa estar atrelado e precisa estar muito claro. Então, para você ter uma família daqui 5 anos, esse é o objetivo, e está tudo certo, né? Daqui 5 anos, seu objetivo é estar fora do país, e está tudo certo. Seu objetivo daqui 5 anos é trabalhar para o teu pai, e está tudo certo. Você só precisa ter isso claro na sua cabeça. Quando eu estava formando, eu também não tinha um objetivo claro se eu seguiria realmente a carreira acadêmica, ou se eu seguiria a indústria, ou ajudar meu pai. Mas as oportunidades aparecem, e a gente tem que saber aproveitar no momento que elas aparecem. E a gente nunca vai estar preparado, pessoal. A realidade é essa. Ninguém nunca está preparado para vir numa reunião, para se apresentar, para dar a cara a tapa. Ninguém está. Não seja no primeiro ano de graduação, seja no 5º ano de graduação, seja agora no PhD. Ninguém está. A diferença é que você vai com medo, vai lá e faz. E pronto. Vai lá e faz e vê o que dá. Dá o seu melhor. Seja determinado. Busque a informação se você quer aquilo. Não tenha medo de perguntar para as pessoas. Geralmente, quem já passou pela experiência vai ter prazer em compartilhar qualquer informação com você. Eu, pelo menos, estou totalmente aberta. Se vocês precisarem de onde me encontrar, só compartilhar meu e-mail, qualquer coisa, eu estou aberta. E procurem, se interessem. Sejam determinados e deem o seu melhor, sempre, não só fora do país, assim, em qualquer lugar onde vocês forem, porque mesmo aquele que não detém poder sobre você, ele te observa, e a opinião dele também vale dentro daquela empresa ou dentro daquele grupo de laboratório, por exemplo. Então, estejam atentos a isso, vocês estão sendo observados aí, e a recomendação vem, se vocês fizerem jus disso. Muito obrigada, viu, pelo tempo de vocês. E muito obrigada por compartilhar essa banca comigo aqui, Gabi. Obrigado a vocês. Eu peço desculpa ao tempo que passou,
30 minutos, mas eu tenho certeza que quem ficou até agora não se arrependeu de ter ficado, porque foi troca de informações muito valiosas, ricas, que vocês passaram para a gente. E acho que não teria uma palestra, pessoas melhores que vocês para finalizar o bloco, experiência internacional. Quero agradecer em nome do Ruminesp, de todo o grupo, a disponibilidade de vocês, o envolvimento com essa palestra. E com isso, a gente finaliza esse bloco. E essa palestra sendo gravada e vai ser postada no YouTube.